Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Deixei minha noiva porque a família dela estava destruindo nossas vidas. Algumas semanas depois, ela se foi para sempre. E descobri uma verdade aterradora. Estou namorando minha noiva há 4 anos e estamos noivos há 7 meses. Estamos tentando planejar um casamento para o outono do próximo ano. A infância dela foi terrível e abusiva, para dizer o mínimo. Seus pais eram narcisistas furiosos, e ela era o bode expiatório para seus 2 irmãos. Ela foi abusada e expulsa de casa no momento em que completou 18 anos. No entanto, ela era uma excelente aluna e trabalhadora, então, com algumas bolsas de estudo e um trabalho de meio período, agora tem uma carreira ótima e é bastante independente. O problema é que ela ainda tinha contato com a família. Nenhum deles mudou. Bem, na verdade, algo mudou, eles se tornaram mais dependentes financeiramente dela. Eles gostam de voltar lentamente para a vida dela e a chantageiam emocionalmente para obter apoio ou o que mais puderem. Eles não são agradáveis em relação a isso, são grosseiros, arrogantes e geralmente gostam de ser uma inconveniência. E minha noiva não consegue dizer não, não importa as coisas horríveis que dizem ou como tentam intimidá-la abertamente. Sempre soube da história da família dela e sempre a apoiei nos problemas com eles. Mas, no último ano ou algo assim, eles se tornaram muito mais descarados e absurdos. Eles vêm para nossa casa com mais frequência, fazem bagunça por todo lugar. A mãe dela age como se fosse a madrasta amada Cinderela. O pai dela bebe toda a minha cerveja e esvazia metade da geladeira. Os irmãos dela aparecem ocasionalmente para agir como porta-vozes dos pais. Eles praticamente destroem o lugar e nos deixam para limpar a bagunça. E onde está minha noiva em tudo isso? Quietinha em um canto, praticamente tremendo. Não sou tolo, há um trauma legítimo, há a necessidade dela de se sentir amada por eles e a esperança de que a apreciem. Antes que algum de vocês, nobres comentaristas, diga o óbvio, ela está em terapia por isso há anos. Tentei estabelecer limites por quase 2 anos, tentando afastar esses palhaços, mas esta é a casa que ela comprou, e por mais que eu contribua, financeiramente ou de outra forma, ela não me permite ter voz sobre quem entra na casa dela. Ela foi emocional e mentalmente destruída por eles por tanto tempo que, recentemente, me disse que quer ganhar a aprovação deles, que eles estavam certos sobre ela, que ela precisa ser melhor para eles. Tive muitas conversas emocionais com lágrimas e súplicas para contar, na esperança de que ela desse os passos para melhorar, mas ela é uma adulta e não posso forçá-la a fazer nada. Eu a amo, mas não posso evitar sentir tanto ressentimento pelo que ela está fazendo. É agonizante ver alguém que você ama, alguém que você sabe que merece muito mais, destruir-se abertamente por pessoas como sua família. Tem sido doloroso vê-la chorar até dormir uma noite após outra por causa deles. Tentei muitas vezes ajudá-la a sair das garras deles, mas preciso pensar no futuro. O que acontece quando tivermos filhos? O que acontece quando ela estiver no pós-parto e convidar a família para vir? O que acontece se houver uma emergência médica para qualquer um de nós? O que acontece se nossas finanças ficarem apertadas e eles ainda exigirem dinheiro? Esta é a família política do inferno e não poderei evitá-los. Amanhã, vou dizer a ela que quero adiar o casamento até que limites firmes sejam estabelecidos. Se ela se ressentir, eu saio. Não posso fazer isso mais. Recuso-me a assistir a uma morte lenta como essa. A atualização. Falei com ela e foi tão bem quanto se poderia esperar. Atualmente, estou me instalando em um hotel por alguns dias e trabalhando em possíveis planos de longo prazo para me mudar. Ainda há muito em andamento agora, mas talvez na próxima semana eu consiga reunir tudo em uma atualização. Atualização 1. 1º de julho de 2024, na noite após fazer a primeira publicação, decidi que teria uma conversa sincera com minha noiva sobre sua família. No entanto, ela voltou mais cedo do trabalho no dia seguinte, e eu já estava de folga naquele dia, então iniciei a conversa um pouco antes do planejado. Essencialmente, disse a ela que esse arranjo não era sustentável, que não me sentia confortável em me casar com ela devido à quantidade de envolvimento que sua família tem em sua vida, e certamente não me sentia confortável em trazer uma criança ao mundo com eles por perto. Não queria dizer a ela de uma vez para cortar contato com eles, mas sim estabelecer limitações estritas para começar, sobre quando podem vir e o que podem fazer na casa. Também solicitei terapia de casal antes do casamento. Ela não ficou feliz, simplesmente me olhou com raiva enquanto eu falava, e depois começou a gritar comigo quando terminei. Ela me disse que eu não entendia a dinâmica deles e que isso funcionava para ela.
Eu disse a ela que eles eram abusadores que a explorariam e que nunca os vi mostrar qualquer decência com ela. Ela me disse que só precisava trabalhar mais para que a apreciassem. Basicamente, gritei para ela que uma criança não deveria ter que implorar e suplicar para ser amada pelos pais. Finalmente, disse a ela que estabelecesse limites com eles ou eu sairia. Ela ficou furiosa, e como eu morava na casa dela, fui expulso. Então, nos últimos dias, estive hospedado em um hotel, e minhas coisas foram guardadas em um depósito, e francamente tem sido ótimo. Vou ficar com minha família por algumas semanas em meados de julho, e depois disso, vou procurar uma casa para mim. Passei os últimos dias relaxando, colocando em dia filmes e videogames para os quais não tive tempo, e podia voltar do trabalho para um quarto tranquilo, sem a família dela destruindo o lugar. No entanto, ontem, as coisas chegaram ao ponto crítico. Basicamente, não tivemos contato desde que ela me expulsou, mas sei que todos os sábados a família dela adora passar a tarde na casa dela, e ela me usa como escudo contra o abuso deles. No entanto, em um movimento muito mesquinho, simplesmente mantive meu telefone no silencioso o dia todo e joguei Disco Elysium. Sabia que ela ligaria pedindo ajuda com a família dela, e naquele momento, o puro ressentimento por ela estava crescendo em mim e eu não queria ter nada a ver com os problemas dela. No final da noite, ela me havia enviado mais de uma dúzia de mensagens de texto e, finalmente, 2 correios de voz frenéticos, implorando para que eu voltasse para casa. Decidi ir até lá para verificar como ela estava. Em resumo, ela estava chorando na sala de estar, e quando fui falar com ela, ela praticamente estava me esmagando as costas, me abraçando e chorando. Dei-lhe tempo para se acalmar e perguntei o que havia acontecido. Em resumo, os pais e o irmão dela vieram pedir dinheiro e dizer coisas horríveis para ela. Ela queria que eu fosse para ajudar, mas eu a estava ignorando, e quando ela tentou pedir ajuda a um dos amigos, todos basicamente disseram que se dane. Tudo começou a fazer sentido para ela. Ela expulsou a família de casa, mas não antes de que dissessem algumas coisas absolutamente vis que eu não vou repetir. Ela continuava pedindo desculpas para mim e me pedindo repetidamente para voltar para casa. Eu disse a ela claramente que estava começando a acumular um ressentimento muito forte em relação a ela há algum tempo, e embora eu a amasse e entendesse que era um trauma e não abuso direto por parte dela, havia problemas graves que precisariam ser abordados se quiséssemos seguir em frente. Ela vende a casa e nos mudamos. Ganhamos aproximadamente a mesma quantia de dinheiro e compraremos uma casa juntos. Sou um homem adulto e não vou morar em uma casa na qual não tem a mesma agência. 2. A família dela nunca colocará os pés nela. Nunca virão, e se tentarem entrar, serão tratados por mim de uma maneira muito ameaçadora. 3. Ela muda de terapeuta e começamos terapia pré-marital. 4. Ela nunca me obrigará a interagir com a família dela. 5. Vamos ter contato limitado com a família dela por enquanto, mas não se engane, estamos trabalhando para chegar ao contato nulo por parte dela. Eu disse a ela que a amava, que estamos juntos há algum tempo e que temos lindas memórias juntos, e sei que ela está sofrendo por causa do abuso, mas esses são inegociáveis, e se ela tiver problemas com algum deles, então teremos que seguir caminhos separados. Ela me disse que percebeu há algum tempo que a família dela é tóxica e prejudicial, que quer fazer mudanças e aceitou, mas que alguns desses pontos levarão um tempo para serem implementados. Por enquanto, vou ficar no hotel até voltar a ficar com minha família. Ela é bem-vinda a vir, mas deixei claro que a casa dela não é um lugar que eu queira ir. Ambos estamos de folga amanhã, então passaremos o dia aqui e talvez sairemos. Isso obviamente ainda não acabou, mas é possível que eu não poste mais nada até meados de agosto ou algo assim. Atualização 2. 6 de julho de 2024, apesar de todas as intenções de não atualizar até muito mais tarde, com a esperança de um relacionamento melhorado com minha noiva e ela estabelecendo limites com sua família tóxica, agora estamos separados. Essencialmente, o que aconteceu foi que, depois do fim de semana passado, quando a deixei para lidar com ele sozinha, parecia que finalmente ela havia compreendido a situação e estava aberta a mudanças, incluindo limites e uma possível mudança. Passamos a segunda e a terça-feira juntos no meu hotel, onde eu estava hospedado até voltar com minha família por algumas semanas. Na outra noite, ela estava sendo muito vaga com as mensagens de texto quando originalmente deveria vir. Ela chegou muito mais tarde do que o esperado, e eu sabia que algo estava errado. Basicamente, ela descarregou em mim como eu era abusivo, controlador, excessivamente exigente e pouco solidário. Levei 5 malditos segundos para perceber que ela estava repetindo palavra por palavra algum tipo de discurso ensaiado de seus pais, e para ser honesto, naquele ponto, eu já estava tão agitado que,
apesar de ter feito uma grande aposta nela, decidi ser um idiota sobre isso. Perguntei se a família dela havia dito para ela dizer isso. Ela disse que sugeriram, mas que ela mesma havia pensado nisso. Perguntei se ela poderia explicar em detalhes o que eu havia feito. Ela disse que eu estava vivendo como um parasita dela. Lembrei a ela que estava pagando 50% da maldita hipoteca, 50% das contas e também das compras. Tenho meu próprio carro, pago um trabalho que ganha quase tanto quanto o dela, ao contrário dos malditos pais dela, que exigem pagamentos semanais e arrasam a cozinha nos fins de semana. Eu disse a ela para tentar de novo com algo melhor. Ela parecia confusa e disse que eu estava tentando isolá-la. Eu meio que sorri como um idiota e disse a ela que sempre apoiei muitas amizades dela que ela mesma destruiu porque ninguém queria lidar com a família dela ou ser usado como escudo, como eu. Estava praticamente exigindo saber naquele momento por que ela estava tão determinada a destruir sua vida por essas pessoas. Ela simplesmente gritou que eu não entendia a família dela e que ela só estava tentando ganhar o amor deles de volta, e basicamente estava desabafando naquele momento. É simplesmente impressionante ver isso de perto. Visitei alguns subreddits para obter perspectivas, e se você tiver alguma familiaridade com eles, verá como as pessoas que são vítimas de abuso por parte de sua própria família podem estar tão completamente quebradas por isso que realmente acreditam que são o problema e que merecem o abuso. Bem, era assim que ela estava, completamente quebrada e não queria ajuda, não queria melhorar, só queria piorar. Honestamente, isso me atingiu como um caminhão à realização disso. Realmente me senti como um idiota por tentar, mesmo que fosse o que eu deveria fazer em primeiro lugar. Ela estava praticamente frenética naquele ponto, e eu estava mentalmente exausto e precisava que ela saísse antes que alguém chamasse a polícia. Finalmente, ela saiu, mas alguns vizinhos preocupados vieram ver como eu estava. Alguns dos amigos dela estão cientes, já que me enviaram mensagens para ver como eu estava. Eu disse a verdade a eles e que só precisava ficar sozinho para pensar no que fazer a seguir. Agora mesmo, eles me revelaram que ela deu discursos semelhantes a eles depois que expressaram preocupação por ela. Um deles até ouviu que ela pode estar em risco de perder o emprego. Ela está definitivamente passando por algum tipo de crise mental. Pelo que entendo, agora ela está completamente isolada. Ela está correndo para uma vida horrível e solitária agora mesmo. Não há nada que eu possa fazer por ela neste momento, e por mais egoísta que pareça, estou contente que isso esteja ficando para trás. Atualização 3. 9 de julho de 2024. As coisas meio que se resolveram, mas houve algumas pontas soltas. Esqueci completamente de mudar meu endereço postal, o que deveria ter feito imediatamente, então algumas coisas importantes foram enviadas para a casa dela. Tive que ir buscá-las, além de alguns itens finais que deixei lá para minha mudança e que decidi que queria levar. Ela estava sendo difícil, não respondendo às mensagens em relação a eles, então tive que ir buscá-los pessoalmente. Levei um amigo em comum só para garantir. Felizmente, ela pelo menos foi cooperativa em deixar-me pegar minhas coisas e não houve muito problema. No entanto, tudo mais foi um desastre. Ela teve muitas coisas desagradáveis a dizer, dizendo-me que já estava dormindo com outras pessoas, dizendo-me o quão feliz estava agora que eu tinha ido embora, dizendo-me que finalmente estava livre de mim, como ela iria ficar muito melhor sem mim. Muitas coisas genéricas e insultos horríveis que normalmente se esperariam de uma separação desagradável. E sabe de uma coisa, era tão malditamente óbvio que era um roteiro ensaiado por sua família, e era fácil ver o quão miserável ela estava. Ela parecia um desastre, como se não tivesse dormido em dias. A casa estava uma bagunça, ela nem estava gritando, soava tão exausta e quebrada quando disse isso. Ela nem sorriu quando disse qualquer coisa, apenas um rosto contorcido de ódio e raiva. Ela não era mais a mulher que eu conhecia. Essa pessoa já não existia mais. Quando estava prestes a sair, ela ainda estava falando. Eu estava farto e disse algo como: parabéns, seus amigos se foram, seus escudos humanos se foram, seu noivado acabou, seu apoio se foi, qualquer pessoa que já a tratou como um ser humano decente se foi, só resta você e sua família. Espero que esteja feliz enquanto eles a sugam até secar. Provavelmente não foi exatamente assim, mas algo parecido. Ela simplesmente ficou ali, literalmente só ficou ali e me olhou com indiferença e se afastou enquanto eu saía pela porta. Enquanto saíamos, a amiga em comum, Tiffany, me perguntou se eu estava bem. Eu a tranquilizei que estava, que só estava tentando me organizar para voltar para casa na próxima semana. Ela também confirmou que ouviu que minha ex perdeu o emprego por não se apresentar durante vários dias e basicamente desaparecer.
Eles vão tentar uma intervenção na próxima semana e me perguntaram se eu poderia participar, mas não vou atrasar minha viagem porque, francamente, só quero um corte limpo. Eu sei com certeza que, se continuar envolvido, só vou testemunhar a lenta decadência até uma ruptura total ou um suicídio. Simplesmente não posso fazer isso. Apesar de tudo isso, na verdade estou empolgado com o futuro e percebi que ignorei muitos sinais de alerta no início. Mesmo com tudo o que aconteceu, sei que vou ficar bem e que vou me sair bem. Espero que esta seja minha última atualização. Ainda estou na cidade até domingo à tarde, então algo pode acontecer enquanto ainda estou aqui, mas se acontecer, não será emocionante. Atualização 4. 18 de julho de 2024, atualmente estou de volta ao meu estado natal com minha família, me familiarizando com a área. Decidi 100% ficar aqui permanentemente e estou começando o longo processo de procurar casas na área. Estou indo bem e passando tempo com amigos e familiares. Alguns amigos em comum com minha ex-noiva me informaram sobre o que tem acontecido, e finalmente as coisas parecem estar melhorando. O plano era fazer uma intervenção no domingo, mas na noite de sábado, depois que sua família a visitou novamente, ela ligou para amigos em um estado completamente maníaco e finalmente parece ter compreendido quão mal ela arruinou tudo. Foi um ataque de pânico total e colapso, que terminou com ela na sala de emergência. Não é preciso dizer que ela finalmente admite o quão miserável está e que arruinou sua vida de forma grave. Aparentemente, tentou me ligar, mas eu a tinha bloqueado. Ainda tenho o emprego dela e essa informação sobre ter perdido estava errada, mas está por um fio lá, e o chefe dela basicamente ordenou que usasse seus dias de licença médica para tirar algumas semanas para colocar sua cabeça em ordem. Ela é um recurso valioso lá e eles estão tentando garantir que ela possa se consertar antes de tomarem a decisão de demiti-la. O grupo de amigos dela é extremamente unido. Minha ex foi alguém que sempre foi uma amiga muito útil e solidária, então faz sentido que seu grupo esteja fazendo todo o possível para ajudá-la. No entanto, é um acordo tácito que, se ela voltar a ser como antes, todos estão preparados para deixá-la afundar por conta própria. Ela está tão bem quanto se pode esperar. A família dela continuou a assediá-la com chamadas e mensagens, tentaram aparecer na casa dela, mas foram redirecionados firmemente por amigos e até mesmo vizinhos. Espero que ela realmente entenda o tipo de sistema de apoio que tem. Como geralmente acontece em disputas familiares desagradáveis, os pais e irmãos dela levaram isso para o Facebook, o que, pelo que ouvi, foi a favor da minha ex, já que expôs o comportamento deles a muito mais pessoas e parece ter feito com que ficassem quietos por um tempo. Finalmente, um dos amigos em comum me passou uma mensagem dela. Essencialmente, foi ela admitindo que todas as coisas horríveis que me disse não eram verdadeiras e foram ditadas por sua família, como eu sabia que eram. Ela pediu desculpas por como as coisas terminaram e esperava que um dia pudéssemos nos reconectar. Tristemente, tive que transmitir que precisamos permanecer separados para sempre e que ela só precisa se concentrar em sua cura, mas eu disse que ainda me importava e lhe desejava o melhor, mas que isso precisava ser nosso adeus. Parece que a mensagem foi transmitida e os amigos dela estão ajudando a processá-la. Ela tem um longo caminho a percorrer, mas espero que possa encontrar sua paz enquanto eu encontro a minha. Atualização 5. 15 de agosto de 2024, tenho estado muito bem desde que voltei para casa. Todas as minhas coisas chegaram aqui e atualmente estou instalado com minha família enquanto procuro uma casa. Consegui me estabelecer no meu trabalho aqui e voltei a trabalhar na semana passada. Ocasionalmente venho aqui para comentar e fazer piadas, mas é só isso. Infelizmente, apesar de todas as intenções dos amigos da minha ex de ajudá-la, a situação agora acabou de verdade da pior maneira e o grupo de amigos se desfez como resultado. Minha ex tirou a própria vida. Praticamente tudo que vou relatar, aprendi ontem à noite. Desde que saí, os amigos dela têm ajudado ela a se reerguer, a empurrando para uma terapia melhor, ajudando a estabelecer limites com a família dela, a tirando de casa. Eles realmente fizeram tudo o que podiam e mais. No entanto, Tiffany, a amiga que estava lá me ajudando da última vez que falei cara a cara com minha ex, começou a suspeitar da minha ex quando a viu ficando muito próxima do namorado dela, Daniel, quando saíam em sua casa. Não sei muitos detalhes sobre quando as coisas ficaram sérias, mas eventualmente ela conseguiu o telefone do namorado quando ele estava dormindo e encontrou mensagens muito sexuais entre eles. E para minha surpresa, essas mensagens datavam de mais de 5 meses atrás. Obviamente, Tiffany perdeu a cabeça e contou para todos. O que ninguém poderia esperar foi o desastre que se seguiu.
Daniel, o agora ex-namorado de Tiffany, em um movimento de que se dane, jogou outro membro do grupo de amigos, Joseph, sob o ônibus, alegando que ele ajudou a encobri-lo. A namorada de Joseph, por sua vez, o deixou e o expulsou de casa. Um grupo de amigos que consistia em cerca de 9 pessoas, incluindo minha ex, praticamente explodiu, e as únicas pessoas que ainda se falam são Tiffany e a ex-namorada de Joseph. Devo dizer que, embora eu tenha estado fora por cerca de um mês, tudo isso aconteceu literalmente na primeira semana. Imediatamente, minha ex perdeu todo o sistema de apoio dela e foi essencialmente culpada por tudo. Isso só agravou o estado mental já debilitado dela. Claro, todos queriam saber por que ela fez tudo isso com uma das melhores amigas dela. Ela simplesmente deu a explicação usual de que eles se aproximaram, ele era um bom sistema de apoio para ela, e claro, ela contou para a família dela sobre ele e eles aprovaram ele em vez de mim. Na noite em que saí da casa dela para ir para o hotel, ela o convidou. Aparentemente, o objetivo final dela era me deixar por ele eventualmente. No entanto, ele não deixaria Tiffany por ela e detestava ouvir sobre a família dela, então obviamente ele não queria nada mais do que um caso secreto. Sinceramente, imaginei que ficaria muito mais bravo do que fiquei, mas já tinha começado a seguir em frente. Recentemente fiz um exame de saúde completo no meu novo consultório médico e recebi um certificado de saúde limpo, incluindo nenhum DST, então não precisava me preocupar com isso, e francamente não faria bem nenhum neste ponto. Me disseram que não me informaram porque, honestamente, ninguém sabia como me dizer isso tão tarde, o que eu entendo. Então, sim, minha ex foi completamente ostracizada, até pelo ex de Tiffany, que simplesmente desapareceu. Ela foi bloqueada e deixada para lidar com seus problemas sozinha. Tiffany só sabia que ela finalmente perdeu o emprego dela de vez, e claro, passava todo o tempo livre dela tendo a família por perto. Finalmente, a ganharam. Há 2 noites, foi descoberto que ela tirou a própria vida em casa. A família dela a encontrou. Um dos membros do antigo grupo de amigos que morava perto apareceu na casa dela quando os paramédicos chegaram. A família dela estava lá e parecia que não se importava nem um pouco. Tiffany me ligou ontem à noite só para me dar um aviso. Havia várias notas, e ela, com a maior delicadeza possível, me perguntou se eu queria a minha só para encerrar o ciclo. Realmente não sei o que fazer sobre isso. Estou sentindo um maldito choque mental agora mesmo. Realmente nunca conheci essa mulher de verdade. Tive que aceitar, ao longo do último mês que estou em casa, que ela era abusiva no relacionamento, com o jeito que ela me fez passar por todo esse inferno com a família dela. E agora parece que isso foi uma maneira de tentar me afastar para que ela pudesse estar nos braços de outro homem, que a família dela parecia gostar. O que, francamente, me deixa ainda mais confuso porque, o que ele tinha que eu não tinha? Eles só gostavam de fuder com a vida dela? Alguma coisa que tivemos foi real? Alguma coisa com o grupo de pessoas com quem passei anos da minha vida foi real? Voltar para cá é a melhor decisão que já tomei, e agora tenho total confirmação disso. Posso começar uma terapia para processar essa bagunça, passar tempo com um grupo de pessoas realmente confiáveis cara a cara em vez de online, e tenho minha família por perto para apoio. Mas sim, isso vai me afetar por muito tempo. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.